Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde. Eu estava aqui a meditar nas Escrituras e não estava planeado colocar aqui um vídeo, mas ao ler o capítulo 14 de João, não pude deixar, é mais forte do que eu. E eu sei que é do Espírito Santo deixar estas palavras, porque se me abençoou a mim, se encheu o meu coração aqui de revelação. Eu creio que aqueles que vão ouvir, aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm um coração segundo o coração de Deus, vão receber revelação. E aqui no capítulo 14 de João, uma palavra que Jesus estava a falar, e estamos a falar das últimas mensagens de Jesus aos discípulos. O capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João são fabulosos e dos que o diabo mais tem tentado e conseguido encobrir e bloqueado a revelação sobre estes capítulos, porque fala sobre o Espírito Santo, e o diabo odeia o Espírito Santo, odeia a Igreja verdadeira de Cristo, que não existe sem o Espírito Santo. E Jesus está aqui a falar, a confortar, ele está aqui a confortar os discípulos, mas eu queria aqui dar uma palavra que nunca desta forma tinha vindo ao meu coração e que recebam no vosso coração como revelação, da forma como tem sido revelado, foi agora a revelação para mim. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Eu vou ler porque mais importante é como nós estarmos a ouvir Jesus a falar. A palavra é Jesus, Jesus é a palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eles estavam a ficar tristes porque Jesus iria partir, já estava a dizer que iria partir. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugares. E quando eu for e vos preparar lugares, voltarei e vos receberei para mim mesmos, para que onde eu estou estejais vós também. Está a falar, são palavras de Jesus, sobre a vida eterna no reino de Deus. São palavras textuais de Jesus. Agora vejam que ao fim de 3 anos e meio, e eu quero que vocês vejam isto como que isto são os discípulos, os mais próximos de Jesus, estas questões inacreditáveis e que representam milhões e milhões de proclamados cristãos pelo mundo inteiro que nunca conheceram Jesus. Que nunca conheceram Jesus, porque senão não andariam, não fariam, não diriam aquilo que dizem. E estou a falar agora destes discípulos, eu estou a deixar esta mensagem porque veio agora mesmo. E que Deus tenha misericórdia e que nós sejamos daqueles, os escolhidos, que tenhamos revelação, que conheçamos Jesus. O meu livro chama-se Do Crer ao Conhecer. Há muitos e muitos anos Deus me foi revelando sobre esta questão. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos dizem que acreditam, sabem lá no que é que acreditam. É como eu digo sempre, no caso do céu ser real, deixa-me cá seguir estas normas. Não, nunca vão ver o céu. Nunca vão ver Deus, nunca vão ver o Pai, segundo as Escrituras. E eu não me queria alongar tanto, mas já me estou aqui. Diz assim, Jesus estava a falar isso, e depois Jesus diz assim, no capítulo 14, versículo 4 de João, ele diz assim, Jesus diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O reino de Deus, o mundo espiritual que habita, o reino de Deus é chegado a vós outros. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Vós sabeis para onde eu vou. É um reino celestial, uma outra dimensão. E vós sabeis para onde eu vou. Agora veja. Disse-lhe Tomé, tinha que ser o Tomé, mas não só o Tomé, os outros também. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha esta resposta de alguém que anda com Jesus 3 anos e meio. Olhem esta resposta, como eu ouço,
de pessoas que dizem que acreditam em Jesus e que não sabem, não conseguem entender no que é que elas acreditam. Não consigo entender. É o Tomé. Mestre, Jesus, não sabemos para onde vais. Então Jesus tinha estado 3 anos e meio com eles. Tinha falado sobre o reino de Deus como nunca ninguém existiu na terra. Os milagres que fez, e o Tomé tem a coragem de dizer isto. E Jesus responde com aquela paciência. Agora, ao eu meditar sobre isto, eu vejo que paciência que Jesus teve. E ele diz esta resposta que é a famosa João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Mestre, Senhor, não sabemos o caminho. Tomé, todos os outros, todo mundo, a igreja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por mim. O que é mais claro do que isto? O que é que as pessoas continuam a fazer orações e pedidos a Pedro e a Paulo e a Maria e a santas disto e daquilo? Ouça, Jesus disse a responder a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus. Nunca ninguém vai entrar no céu, no reino de Deus, a não ser por Jesus. Mas eu vou continuar, porque eu nunca tinha entendido esta passagem desta forma. Se vós me tivesseis conhecido, Jesus continua a falar, ele devia estar admirado. Se vós me tivesseis conhecido, é Jesus que diz isto, como é que é possível? Conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tende visto. Agora é Filipe, ouça agora, olha, ouça agora ao Filipe a pergunta de Filipe. Capítulo 14, versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Como se até agora os milagres que Jesus fez não bastasse. Incrível. Eu estou a ver isto pela primeira vez desta forma. Quer dizer, tiveram 3 anos e meio com Jesus, a viver 24 horas com ele. E Filipe diz assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olhem agora a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Filipe, olhem, isto está em João capítulo 14, versículo 9, eu não estou a inventar. Filipe, há tanto tempo estou convosco. Eu penso que Jesus estava a perder a paciência. Não sei em que tom é que Jesus falou isto, mas Jesus disse: Filipe, há quanto tempo é que eu estou convosco e não me tens conhecido? Incrível. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ouça. Isto é o que está a acontecer pelo mundo inteiro. Ouça. Milhões e milhões de pessoas não conhecem Jesus, não conhecem o Pai. Milhões. Que vão à igreja, vão à missa, vão aos cultos, durante anos e anos não conhecem o Pai. Olha, como Filipe, como Tomé e os outros também, alguns dos outros. Não é? Eu vou continuar aqui, porque eu quero deixar esta mensagem que me abençoa a mim, que está cheia de revelação e de admoestação e de ensino e de alerta. E Jesus continua: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Filipe, tu viste-me durante 3 anos e meio. Tu não viste que eu e o Pai somos um? Quem me vê a mim vê o Pai. Tu viste os milagres que eu fiz. Tu viste as minhas palavras, as profecias, tudo o que eu disse aconteceu. E mesmo assim não crês. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Isto é fabuloso. Olha, estou-me a arrepiar todo. Porque aqui está representada a Igreja de Cristo no mundo.
Os milhões de pessoas que são religiosas nunca tiveram um encontro com Cristo. E Jesus está a falar para os próximos, para os 12. E Jesus continua no versículo 11: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, acreditem em mim por causa das mesmas obras, por causa dos milagres. Jesus teve quase que provar para eles que Ele era Deus. Acreditem em mim que eu estou no Pai. Eu e o Pai somos um. E o Pai em mim. Ao menos acreditem por causa dos milagres, das mesmas obras, do mesmo caráter, do conhecer o futuro, de cada palavra que eu disse nunca falhou. Em verdade vos digo. E depois aquela frase também fabulosa, mundialmente conhecida, de João 14, versículo 12, mas dentro deste contexto. Olha o que Jesus disse, pois para eles, disse-lhes assim: em verdade vos digo, eu digo-vos a verdade, que aquele que acredita em mim, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que é que a igreja está a fazer? Aquele que crê em mim também fará as mesmas obras sobrenaturais, o poder do alto, os milagres, o expulsar demónios que eu fiz, e as fará maiores do que eu, no sentido de quantidade, não de qualidade, não é? Porque eu vou para o meu Pai. E ouça agora o versículo 13. Espetacular. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ouça, a oração, o poder da oração em nome de Jesus. Está escrito aqui, ouça, não faça orações a outras entidades. Ouça, está aqui escrito. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso recebereis, isso eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, eu li do versículo 1 ao versículo 15. Se me amais, fareis o que eu digo, guardareis os meus mandamentos. Me conhecereis, ainda não me conhecem. Se me amais, há uma passagem, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22. E outras passagens, Jesus a dizer: porque me chamais Senhor, Senhor? Naquele dia me direis: Senhor, eu não vos... Mas Jesus lhe dirá: eu não vos conheço. Porque me chamais Senhor, se não fazeis o que eu vos mando. Ouçam, desde que eu comecei aqui este vídeo até que terminei, não há aqui nada de mim. É tudo o que está escrito. E as pessoas ficam inexcusáveis. Eu e quem ouve. Porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis, se não obedeceis ao que está escrito. Não me conheceis. Filipe, como é que é possível? Tu ainda não me conheces. Tomé, tu não me conheces. Estás comigo há tanto tempo, estás a ver os milagres e perguntas-me como é que é o Pai. Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Ao menos acreditem pelas mesmas obras. E isto é exatamente os dias de hoje. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Que nós possamos ter revelação do coração de Jesus. Jesus responde à oração do coração a Deus Pai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus vos abençoe grandemente. Guarde esta palavra no seu coração. A palavra não volta para trás vazia, mas produz o fruto para aquilo que é enviada. Eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. As promessas de Deus têm o seu sim e o seu amém. Tudo isto são versículos bíblicos. Creia na palavra de Deus, não nas ideias de homens.
não nas religiões, não em doutrinas de homens. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.